Queridos irmãos, queridas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos fortaleça, né? Então hoje nós iniciaremos uma nova mensagem, né? Numa nova mensagem, um novo assunto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Só que não é bem assim. Muitas pessoas, com todo respeito, que merecem, quando você pede para essa pessoa assim, principalmente na casa espírita, e você pede para a pessoa ler uma mensagem dessa e explanar, ele a lê, né, ali perante o público, sem raciocinar nada. É como se estivesse sendo colocado milho num coxo para o cavalo comer. E ele abre o Evangelho, que para mim é uma das 5 obras mais sagradas da doutrina espírita. Por quê? Eu vou explicar para você. O Evangelho é a moral do Cristo. Você entendeu? Então, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos significa o cérebro do Cristo, né? É onde está toda a ciência e toda a filosofia. E o Evangelho significa a moral do Cristo, onde encontra-se dentro do coração. Você entendeu? Olha só que maravilha, né? Então a pessoa pega, lê. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Você tem que fazer a tua parte. E tal, e tal, e tal. Você tem que fazer. Nem é, nós temos que fazer. E ali, coitadinha, a plateia, tudo leiga, né? A maioria, com todo respeito, né? Enquanto isso, eu vou limpando meu óculos, porque comigo aqui não tem frescura e outra eu não vou limpar em franela, não vou limpar na minha camisa mesmo, tá? Porque eu não sou fresco de gravata, tá bom? O importante é a mensagem, ó, já limpei na minha camisa. Podia ter limpado antes, mas comigo não tem frescuragem. E também não tem microfone, não. Então, as pessoas são leigas e comem gato por lebre, na maioria das casas espíritas. Só que, se me pedem para ler uma mensagem dessa, o negócio complica. Por isso que ninguém me convida para ler nada, me convida para fazer uma palestra, porque senão o bicho pega. Como uma vez me convidaram para realizar uma palestra e numa cidade, e tinha aproximadamente mais ou menos umas 400 pessoas no auditório. E eu vou falar a verdade para vocês que nenhum, inclusive a pessoa que é responsável pelo evento, ninguém ficaram satisfeitos com o meu comentário. Por quê? Porque não é julgando, mas mediante o convite que me fizeram, eu fui lá honrar o Cristo, eu fui lá honrar Kardec, e eu fui lá falar, esclarecer
qual a verdadeira responsabilidade do espírita perante a doutrina dos espíritos e perante a humanidade como representante de Jesus. E sei que esmiucei a responsabilidade do espírita, principalmente no Brasil. E tem um ditadozinho que diz, né, gente? A verdade dói, mas tem que ser dita. E eu sei que esse povo, para cada orador, era dado 1 hora de tempo, de palestra. Me deram 1 hora, mas eu transformei ela em 2. Porque enquanto eu não terminei o tema, eu não calei a boca. E teve uma hora que eu olhei para o responsável, né, do evento, ele fez assim para mim. Quer dizer, chega já, né? O tempo já venceu. Eu virei as costas para ele, eu não estava a serviço do homem, eu estava a serviço de Jesus, e desci a lenha no espírita, no comportamento do espírita, na irresponsabilidade do espírita, na imoralidade do espírita, no que estão fazendo com a doutrina espírita, principalmente no Brasil, o que estão fazendo com as casas espíritas no Brasil, essa miscigenação, essa mistificação, esse charlatanismo dentro das casas espíritas. Que tem hora que a gente não sabe se é uma casa espírita, ou se é um centro de umbanda, ou se é quimbanda, candomblé, ou se é apometria, ou se é reiki, ou se é... pouca vergonha. Mas antes de comentar essa mensagem, olha só para vocês verem quanta coisa nós temos que tratar. Muitas pessoas têm me pedido, Luiz, por que você não trata de certos assuntos específicos, como, por exemplo, outros assuntos específicos que a humanidade... Meu nariz danado, graças a minha mãe esse problema aqui. Nossa Senhora. É a culpa da minha mãe e meu pai. Genética, né? Luiz, por que você não fala um pouco sobre o autismo? Por que você não fala um pouco sobre o Alzheimer? Olha, gente, que tema. Eita, mas vai dar um problema quando eu vier falar a respeito desse tema. Por que você não fala do síndrome de Down? Do mal de Parkinson, Luiz? Por que você não fala da microcefalia e do anicéfalo? Eu vou precisar pedir Deus, Jesus, o professor Euribar Sanufo um pouquinho mais de força, sabe? Assim, um Red Bull para mim aguentar as pancadas. Porque se hoje, não vou tratar do assunto, se hoje a psiquiatria, você chega lá no consultório do psiquiatra, pois não, você narra o teu probleminha para ele e fala para mim assim, você é um esquizofrênico. Nossa Senhora. Onde foi que ele inventou aquilo? Baseado em quê? Baseado em corpos submersos em formol, baseados em transtornos obsessivos, os quais só irão solucionar o problema da humanidade, ajudar a solucionar o problema da humanidade, quando meterem o bisturi no perispírito, porque no perispírito é que encontra-se a causa de todos os problemas. Tratar do corpo físico, queridos irmãos psiquiatras, é o mesmo. Tratar só do corpo físico e não tratar do perispírito e do espírito é o mesmo que tapar o sol com a peneira. Sabe por que milhões de pessoas se suicidam?
Porque vocês sempre taparam o sol com a peneira, trataram do corpo. E não auxiliar a pessoa a buscar um tratamento espiritual. E quando buscaram o tratamento espiritual, foram mal orientados pelos pseudos e charlatões presidentes e médios e diretores de casas espíritas no Brasil e no mundo. Por isso que tá essa pouca vergonhagem aqui na Terra. Você tá bravo, Luiz? Não, de jeito nenhum, ué. Eu tô falando a verdade. Mas então o que é a esquizofrenia? Chico Xavier nos disse que a esquizofrenia é o homicida após o suicídio. Só que eu não vou tratar desse assunto, porque o assunto que nós vamos tratar hoje ajuda a ter a ti mesmo, que o céu te ajudará. Só que depois que eu ler alguns, que eu fizer alguns comentários aqui, nós vamos entrar lá na leitura do Evangelho e nós vamos transformar isso num 7, 8, 10 vídeos. Eu não tô nem aí, à noite para mim é uma criança. Você entendeu? Mas quando eu tratar desse assunto, sabe, autismo, e eu separar o joio do trigo, sabe? O que é o autismo mesmo? Muitos falam assim, autista é aquele que se suicidou. Você não sabe. Você não conhece nem você mesmo. Cria vergonha na tua cara, só. Vai estudar. Jesus diz, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Você não conhece nem a si próprio. Tanto é que se você conhecesse você mesmo, você não necessitaria ficar procurando aqui, procurando ali, ajuda espiritual e ajuda através da medicina. Porque quem conhece a si mesmo, ele se cura através das capacidades energéticas que ele possui espiritualmente. Ao líder de Deus, através da fé. Inclusive, nem fé você sabe o que é fé. Você acredita em fé, aquela fé morfológica lá do Deus morfológico do Paraíso de Dante, né? É uma fé sem razão, é uma fé não raciocinada, né? Então muitas pessoas me pediram, eu falei assim, ó, eu vou pedir primeiro aos mentores para depois virmos a tratar desse assunto, né? Então, quando nós abordarmos esses assuntos aqui, você vai me falar assim, mas meu Deus, não pode. Para falar a respeito do buscais e achareis, né? Existe tudo isso? Então tem que tratar desses assuntos, tudo isso, porque essa mensagem ela tem um sentido duplo e um sentido triplo. E se nós não analisarmos, nós comemos gato por lebre. E fica tudo ali, né? Do mesmo jeitinho, né? Com a brechinha na cara, né? A redinha no pescoço. Vira pra cá, branquinho. Vira pra lá, maiado. E chega em casa, enche o coxo de milho e fala assim, come pérola aí. Aí você olha e fala assim, mas isso não é pérola, isso é milho. Não questione as leis de Deus. Não questione as leis sagradas. Deus condena quem questiona as leis dele. E tanto é que as pessoas vão à igreja, no confessionário, e o que ele não conta para o juiz e nem para o advogado, ele conta para um mero mortal. Ele abre o jogo para o padre. Aí o padre, como tem interesse, né? Diz assim, meu filho, eu como representante de Deus na terra, meu Jesus amado, você está perdoado todo o teu pecado. Então você senta ali e
50 Maria, 50 Pai Nosso, e depois você passa lá na secretaria, deixa um, porque a igreja está precisando de um, né? E você está perdoado o teu pecado. Aí, se você matou 10 pessoas, você já está livre do pecado de ter matado 10 pessoas. Até porque dentro do Espiritismo não existe pecado. Entendeu? Mas é interessante que esse charlatão, esse anticristo no corpo do Papa atual, é o único responsável, essa religião, por toda a desgraça que já existiu no mundo e ainda existe. Onde não há progresso, onde não chegou cultura, deve-se a essa religião e a muitas outras vinculados ao judaísmo, o islamismo e muitas outras religiões. Só que o povo é cego, desde lá do princípio. Inclusive, o próprio Pai Nosso que estás no céu santificado é falso. Você tá ficando doido, isso? Não tô ficando doido, não. O Pai Nosso deixado por nosso Senhor Jesus Cristo é outro. Esse Pai Nosso, ele foi adaptado de acordo com as necessidades do catolicismo para e manter o adepto com o cabresto preso e cego e não enxergando. Eu pergunto a você, que o catolicismo, o Papa tem feito nessa epidemia para ajudar a humanidade, sendo um dos menores países do mundo? Porque você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Estuda. Estuda, seu tonto. Isso é com todo respeito. E é o país mais rico do mundo. Nenhum tostão para ajudar a humanidade. Não generalizando, porque muitas religiões ajudaram muita gente e estão ajudando. Como tem muitos espíritos bons trabalhando, mas a maioria é tudo charlatão, mistificador, anticristo, no corpo físico e na erraticidade. Então, o Papa se tranca numa redoma de vidro e é o representante direto de Deus. Que representante direto de Deus? O quê? Um mortal? Um comedor de feijão? Que não tem amor ao próximo, não tem amor à humanidade? Que não ajuda ninguém? E nosso Senhor Jesus Cristo, na época, há 2000 anos atrás, ele metia a mão nas chagas, saía com as mãos cheias de pus. Hoje, quando fala-se em Covid, todo mundo no papamóvel. Ora, mas não são imunes? Representante de Jesus, que é representante de Jesus, não pega essas enfermidades, não. É engraçado a gente ver alguns representantes de Jesus por aí, que se dizem assim, né, representantes do Pai. Com câncer, com AIDS, com aquilo. Ah, mas é prova e expiação. Não, a partir do momento que é representante do Pai na Terra, ele é um missionário. E nessas condições não é um missionário, é um comedor de feijão como nós mesmos. Então, quando eu falo que o Papa e uma boa preia da cúpula do Vaticano e dos padres no mundo que estão se desmoronando esse alicerce porque não estão embasados no Cristo, e essa doutrina vai desaparecer da terra como outras doutrinas, porque não possui na base a ciência, que é a mãe das ciências, que é o espiritismo,
porque o Espiritismo é a mãe de todas as ciências. Todas vão à ruína, vão se decompor. Então, quando eu falo assim, muitas pessoas podem pensar, você está falando mal de religião. Não estou falando mal de religião, não. Eu estou tentando abrir teu olho, que esses séculos tudo, milênios e milênios, você está com o cabreço na cara e você, amém. Você senta, levanta. O padre entra, você levanta. O padre começa, você senta. Você recebe o corpo de Cristo, você se ajoelha. Sabe? E tudo prece decorada. Pai nosso, está no céu, santificado seja o seu nome. Ave Maria, Santa Maria. Tudo maquinal. É coisa decorada. Você está ali fazendo prece. Quantas vezes já aconteceu com você? Você está ali fazendo aquela oração. O teu corpo está ali. Tua boca está se movimentando. Mas você está em casa pensando no que dá de comer para os teus filhos. E quando vem aquele... Eu esqueço o nome daquele baldinho que eles passam, assim, sacolinha pedindo dinheiro. Você pega e coloca ali 5, 10 reais. O que daria para você comprar alguns pães e 1 litro de leite para os teus filhos. E engraçado que nesse coronavírus parou-se praticamente tudo, né? Mas você tem que pagar casamento, você tem que pagar batizado, você tem que pagar missa, né? Pagar missa, gente. Você vai me pagar para me rezar pro teu papai e tua mamãe que já deixou o corpo físico? Isso é um absurdo. O que levou Martinho Lutero a protestar, contestar estas leis, porque ele não se conformava com essa roubalheira dentro da igreja. Porque ele via que esses mortos não necessitavam de dinheiro. Ele via que Deus não necessitava de dinheiro. Ele via que esse dinheiro estava sendo desviado para tudo quanto é lugar, menos para o cofre de Deus. Me convidaram para ser padrinho de aniversário. Aniversário não, ai, burro. Padrinho de batismo. Foi nada? Larga de ser besta. Pagar curso para esses comedores de feijão para escutar lorota. Para escutar ali que o batismo é para livrar aquele ser do pecado original. Ah, vai te catar, com todo respeito. Vai te catar. Larga de ser besta, vai enganar outro. Vocês não me enganam, não. Que pecado original? O escambau é esse? Pecado original. Que meu pai e minha mãe fez, o problema é dele, é lei de causa e efeito, ação e reação. Mundo de provas e expiação, seus tontos. Eu vou pagar por pecado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós? Problema deles. Eles não fizeram, que eles paguem. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento da lei de causa e efeito, tá? Você planta giló, você colhe giló. Vamos para o próximo vídeo. Esse é o número 1, tá bom? Deus nos ampare.